Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer a análise dos capítulos 5 ao 12 que estão presentes no volume 3 do livro Emma, da Jane Austen. Esse é o vídeo parte 6. No capítulo 5, o Sr. Knightley começa a suspeitar que Frank está fazendo um jogo duplo com Emma e Jane. O Sr. Knightley, apesar de seu desdém por chegar a conclusões fantasiosas por meio de insinuações imaginárias, encontra-se lendo sinais de um romance entre Jane e Frank. Ao longo do romance, Emma, a Sra. Weston e finalmente o Sr. Knightley jogam uma espécie de jogo de detetive em suas tentativas de reunir os sinais de atração entre os vários personagens. No entanto, cada um é guiado e influenciado por seus próprios desejos de tirar certas conclusões. No caso do Sr. Knightley, sua antipatia precoce por Frank o torna atento às falhas de Frank. Frank propõe um jogo de palavras em que eles desembaralham as peças do alfabeto. Ele lembra disso, pois os sobrinhos da Emma também estavam brincando com esse alfabeto, então ele propõe para divertir a todos. O Sr. Knightley senta-se próximo para observar. Jane decifra o quebra-cabeça de Frank, que é uma palavra que está embaralhada, que quer dizer asneira. E esse remete, ao episódio em que o Frank disse que o Sr. Perry estava montando a carruagem. Então, a Jane, ela fica com um rubor de consciência, só ela que sabe o que aquele episódio significa. Frank, então, envia outra palavra para Jane. Dessa vez a palavra é Dixon. Então, isso diverte imensamente a Emma e irrita a Jane. Os jogos de palavras fornecem um meio para a especulação romântica e intriga que percorre todo o romance. Os quebra-cabeças de Frank permitem interpretações divergentes para Emma e Jane, mas permanecem incompreensíveis para o Sr. Knightley. O Sr. Knightley fica para trás para avisar Emma. Ele conta a ela sobre suas suspeitas em relação a Frank e Jane, mas ela garante ao Sr. Knightley que pode responder pela completa indiferença de Frank em relação a Jane. O Sr. Knightley está infeliz com a insinuação de que Emma possui um conhecimento tão íntimo de Frank. O Sr. Knightley prova mais uma vez que está disposto a arriscar os bons sentimentos de Emma em relação a ele para ajudá-la. A ênfase na perspectiva do Sr. Knightley nos permite ver Emma, Jane e Frank de uma luz diferente, separada dos preconceitos de Emma, embora também revele um pouco do coração do Sr. Knightley. No capítulo 6, a Sra. Elton e Emma estão constantemente procurando uma diversão, já que a pequena cidade de Highbury oferece diversão limitada. Quando não há novos casamentos ou visitantes, eles contam com visitas sociais e passeios na natureza para entretenimento. A Sra. Elton está mais ansiosa do que nunca para aceitar qualquer convite que possa satisfazer sua vaidade. O Sr. Knightley revela-se um juiz de caráter generoso, pois de bom grado altera sua opinião sobre Harriet para incluir mais virtudes do que ele inicialmente permitiu. Emma mostra sua verdadeira generosidade ao se deliciar com a fortuna de sua amiga. Emma encontra uma Jane agitada. Jane parece angustiada e exausta e pede a Emma que informe aos outros que ela voltou para casa. Emma sente alguma simpatia por ela. Emma começa a simpatizar com a tolerância de Jane para com seus amigos irritantes, como a tia dela e como a Sra. Elton, enquanto ela observa a real angústia e desejo de solidão de Jane e de se livrar dessas pessoas que são tão irritantes, Ela percebe que, apesar da reserva de Jane, a Jane deve sentir uma irritação considerável com aqueles que a amam, sua tia irritante e a presunçosa Sra. Elton.
No capítulo 7, embora a viagem para Box Hill seja inicialmente monótona durante a caminhada, Frank se anima quando todos se sentam. Frank e Emma flertam excessivamente, embora na mente de Emma tudo seja uma brincadeira sem sentido. Frank e Emma demonstram um desprezo egoísta pela companhia com a qual estão, diante da qual flertam excessivamente e sem sentido para seu próprio entretenimento. Na verdade, eles só se voltam para os outros quando Frank decide criar mais entretenimento envolvendo-os em sua bravura para com Emma, em uma brincadeira onde eles devem dizer algo inteligente ou apenas 3 coisas chatas. Quando a senhorita Bates, bem-humorada, declara que fornecerá facilmente 3 coisas chatas ou enfadonhas, Emma brinca que terá grande dificuldade em se abster de fornecer apenas 3, ou seja, que ela vai fornecer bem mais que 3 coisas enfadonhas. A senhorita Bates, magoada, enrubesce e murmura para o Sr. Knightley que ela deve ser muito irritante ou Emma não a teria envergonhado assim. Emma também usa a senhorita Bates como alvo de sua piada, embora seja uma piada indelicada que claramente magoa a solteirona tagarela. No entanto, a própria senhorita Bates generosamente atribui a culpa à própria estupidez, revelando sua própria boa vontade. E é realmente uma boa vontade, já que ela perdoa facilmente a Emma, né, porque ela atribui o erro a si própria. O Sr. Weston apresenta um enigma em elogio a Emma, falando que as letras do alfabeto que são perfeitas são apenas 2, a letra E e a letra M, que são apenas as 2 letras que tem no nome da Emma. E a senhora Elton e o Sr. Elton vão embora caminhar com mau humor depois disso. Frank observa que eles têm a sorte de ter um casamento tão parecido, visto que se conhecer apenas brevemente antes do casamento nem sempre dá certo a longo prazo. E Jane responde a isso, falando que a pessoa tem que ser muito estúpida, né, para não manter o casamento, porque tem que ter todo um jogo de cintura em relação a isso tudo. A discussão de Frank e Jane sobre o destino dos casamentos entre breves conhecidos feitos em lugares públicos possui um subtexto, uma coisa por trás disso, né, desse diálogo entre eles. E isso se refere às muitas dificuldades que surgem em seu próprio relacionamento, ou seja, entre o relacionamento de Frank e Jane, né, porque todo mundo ali já suspeita que eles têm alguma coisa, só a Emma que não suspeita. O Sr. Knightley já até suspeita também que tem uma troca de olhares entre os dois, mas o que eu acho é que os dois realmente estão em um relacionamento. Embora o casamento seja uma força central em sua sociedade, fica claro que nem sempre é fácil escolher ou manter um bom cônjuge, o que exige resolução. E a Emma mesmo já falou que o Frank, né, não daria um bom marido, porque ele toda hora está reclamando das coisas mais básicas, por exemplo, reclamar do calor. Então, se a Jane se casar com ele, vai requerer muito um jogo de cintura mesmo, porque o cara é chato, né? Esse Frank é meio estranho. Quando o passeio termina, o Sr. Knightley discretamente repreende Emma por seu comportamento insolente e insensível para com a senhorita Bates. Quando ela tenta rir disso, ele insiste que é errado a privilegiada Emma usar sua inteligência contra uma pobre solteirona indefesa. Ela dá um exemplo cruel para os outros seguirem. Emma está profundamente angustiada, mortificada e com raiva de si mesma. Ela chora todo o caminho para casa. O Sr. Knightley novamente revela a profundidade de sua amizade, ao persistir em corrigir Emma, apesar de acreditar que ela se ressente de seus conselhos. Ele a lembra que a pobreza e a situação social da senhorita Bates exigem compaixão da privilegiada Emma. A angústia e a receptividade de Emma em relação às críticas dele também revelam que ela está mudando, com humildade e arrependimento. No capítulo 8, Emma reflete tristemente sobre a expedição de Box Hill.
ela se consola um pouco em relação ao seu bom comportamento para com seu pai, mas sua consciência continua a torturá-la quanto ao tratamento que deu à senhorita Bates. Na manhã seguinte, Emma resolve visitar a senhorita Bates. Emma mais uma vez demonstra sua habilidade de ser severa consigo mesma e de melhorar. Para o seu crédito, uma vez condenada por seus erros, Emma tenta sinceramente corrigi-los e melhorar seu comportamento. Jane encontra-se indisposta e é conduzida para o quarto. A gratidão da senhorita Bates humilha ainda mais Emma. A Emma descobre que Jane acabou de aceitar o cargo de governanta que a senhora Elton encontrou para ela. Jane passou o último dia em Box Hill se decidindo. Todos os antigos sentimentos indelicados de Emma em relação a Jane são lavados por sua simpatia, pois Emma deseja o melhor a Jane. A Emma finalmente começa a apreciar plenamente a bondade e generosidade da senhorita Bates. Como Harriet, a senhorita Bates não fica de má vontade pelos erros de Emma e essa generosidade torna Emma ainda mais humilde. Emma também finalmente deixa de lado seu ciúme infantil de Jane, por quem ela sente uma verdadeira simpatia feminina. A senhorita Bates também conta que Frank partiu para Richmond por convocação da senhora Churchill na noite anterior, e a Emma percebe que o destino pode ser inconstante e cruel, dotando a fria senhora Churchill de poder ao recrutar o Frank imediatamente, e deixando a boa Jane socialmente empobrecida. No capítulo 9, Emma volta para casa e então encontra o Sr. Knightley e Harriet em sua casa. O Sr. Knightley em breve visitará seu irmão e a irmã de Emma, em Londres, e então ele quer se despedir. Quando o Sr. Woodhouse menciona a visita de Emma aos Bates, o Sr. Knightley percebe as intenções de Emma com calorosa gratificação. Ele pega a mão dela em um gesto de amizade incomum e está prestes a beijá-la, mas então se refreia. Eles se separam em perfeita amizade. A maneira de partir do Sr. Knightley confunde Emma, mas ela é grata por sua reconciliação. No dia seguinte, chega a notícia da morte da senhora Churchill. Emma reflete que Frank pode agora estar livre para se casar com quem ele escolher, até mesmo com Harriet. A senhora Churchill, então, é uma mulher obstinada e poderosa e ela tem o destino do jovem dependente Frank em suas mãos. Emma tenta corrigir sua frieza do passado com Jane. Ela a convida para ir a Hartfield, manda sua comida e tenta visitá-la. Jane alega problemas de saúde, mas Emma descobre que foi vista fora da cama. E fora de casa também, ela foi vista andando pelos campos. Emma percebe com tristeza que Jane está determinada a não receber nenhuma gentileza dela. As tentativas de Emma de demonstrar sua boa vontade para com Jane são rejeitadas, causando-lhe alguma dor e arrependimento. Os próprios motivos de Jane para seu comportamento permanecem um tanto misteriosos. No capítulo 10, cerca de uma semana após a morte da senhora Churchill, o Sr. Weston chega a Hartfield com um pedido urgente para levar Emma para ver a senhora Weston. Em Randalls, uma agitada senhora Weston informa a Emma que Frank e Jane estão secretamente noivos já faz bastante tempo. A resposta para todos os enigmas sobre o comportamento de Jane e Frank finalmente sai: o seu noivado secreto. Emma fica novamente completamente surpresa com a revelação de quem está realmente apaixonado por quem, embora seu único defeito no caso seja suas indiscrições em relação a Jane. Então a Emma fica confusa, porque ela achava que o Frank estava apaixonado por ela. E
ela também fica surpresa porque o Frank falou mal da Jane, né? E isso é muito estranho. Ele falava que ela era muito pálida, que a pele dela não era muito bonita, que era muito branca. Então, ela consegue ver agora a verdade do caráter do Frank. Mas a senhora Weston está sempre defendendo ele. Emma observa a preocupação da senhora Weston por ela e garante que não sente nada por Frank há algum tempo. No entanto, Emma desaprova veementemente o comportamento de Frank. Ela está zangada com ele por tê-la enganado e cortejado. Ela também acredita que ele se comportou mal com Jane em muitos aspectos, principalmente por falar mal dela, também pelo fato de que a Jane quase aceitou o cargo de governanta, o que poderia ter sido ruim para ela, porque um noivado é bem melhor, e também pelo fato de que tanto o Frank quanto Jane não foram honestos. Os dois podiam estar, fofocando sobre todo mundo ali do local onde eles vivem, né? Porque eles tinham segredos, então eles poderiam conversar entre si e trocar segredos falando mal deles, então ela não gostou nada disso. Emma lentamente chega à mesma opinião do Sr. Knightley sobre como Frank é um canalha dúbio. Dúbio por quê? Porque ele se comportava de maneira atenciosa tanto para Emma quanto para Jane. E especialmente a Emma começa a avaliar o dano que o Frank pode ter feito a Jane. E também sobre o dano que ele fez a Harriet, né? Porque ela pode estar apaixonada por ele, de acordo com a Emma, né? A senhora Weston implora que Emma adie o julgamento do caráter de Frank. Então ela implora que adie o julgamento até que Frank possa explicar tudo por carta. Ela insiste que também houve mal-entendidos entre o casal, entre Frank e Jane. Ao saber que Jane aceitou uma posição de governanta, o Frank foi freneticamente falar com seu tio para defender o seu caso. O Sr. Churchill, sem a influência da snob Sra. Churchill, que acabou de morrer, consentiu em dar-lhes sua bênção. O Sr. Weston entra na sala com cautela, mas logo é consolado pelos calorosos parabéns de Emma em relação ao noivado de seu filho. Como Emma é confrontada novamente com as deficiências de sua percepção, ela é persuadida a adiar o julgamento do caráter de Frank. É uma lição de humildade que ela vem aprendendo ao longo do romance, enquanto reflete sobre as consequências desastrosas de seus próprios erros de julgamento, inflados pela vaidade. E ela experimenta a generosidade dos outros para consigo mesma. Então, nesse capítulo mesmo, ela até cora quando ela lembra do Sr. Dixon, que é casado com a amiga da Jane. Então ela criou várias suspeitas de que os dois tinham um romance, de que os dois estavam juntos, e para no final ela, cair por terra todas essas suposições que a própria Emma teve. No capítulo 11, a preocupação de Emma com Harriet alimenta sua raiva de Frank e dela mesma. Ela lamenta ter novamente encorajado erroneamente o afeto de Harriet por sua recente paixão, que ela não sabe quem que é a paixão dela, se é Frank ou se é outra pessoa. Ela também agora entende a frieza recente de Jane em relação a ela, como motivada por ciúme. Emma está feliz por Jane e generosamente reflete que Jane finalmente alcançará a merecida segurança social e financeira com o casamento. Emma rapidamente junta as peças e vemos o quanto ela cresceu em sua preocupação altruísta por Harriet e consideração por Jane. Apesar de sua raiva pelo noivado secreto, ela reconhece os méritos de Jane e está feliz por sua futura ascensão. Quando Harriet chega em Hartfield, no entanto, ela já sabe sobre o noivado do Sr. Weston e está totalmente imperturbável. Emma, surpresa, logo descobre que o interesse de Harriet sempre foi no Sr. Knightley e não em Frank. Harriet informa a Emma que se não fosse por seu aparente incentivo, ou seja, o incentivo da Emma, ela nunca teria ousado levantar os olhos para o Sr. Knightley. No entanto, agora ela reconhece a esperança de seu afeto recíproco.
Harriet acha que o Sr. Knightley corresponde aos sentimentos dela. A compostura notável de Harriet ao relatar a verdadeira natureza de seus sentimentos mostra o quanto ela também cresceu. Ela não é mais a garota agitada que depende da opinião de Emma para fazer a sua própria. Ela percebe os méritos do Sr. Knightley e acredita nos seus próprios. Emma está chateada, e a partir dessa angústia, Emma percebe que ela mesma está apaixonada pelo Sr. Knightley. Por um senso de justiça para Harriet, ela reprime seus sentimentos e indaga sobre o desenrolar dos acontecimentos que Harriet narra. Harriet relata vários momentos em que o Sr. Knightley demonstrou um afeto especial por ela, incluindo a caminhada em Donwell, e Emma lembra de ter notado a melhora na opinião do Sr. Knightley sobre Harriet. Emma só pode responder que o Sr. Knightley nunca teria a intenção de enganar uma mulher. A paciência e a determinação de Emma em ser justa com sua amiga, a quem ela fez tão pouco de verdade, lhe dão crédito, especialmente porque lhe causa grande dor ouvir Harriet recontar os sinais da admiração do Sr. Knightley por ela. Ela também corrobora as evidências de Harriet com suas próprias observações, mostrando um julgamento menos fantasioso. Emma é deixada para refletir sobre como ela se enganou sobre todos, sobre Frank, sobre Jane, Harriet e ela mesma. Ela percebe que sempre amou o Sr. Knightley. Seu amor por Frank era uma ilusão. Ela também lamenta sua vaidade insuportável em acreditar que conhecia o coração de todos e poderia orquestrar seu destino. Harriet e o Sr. Knightley é uma combinação que ela pensa não ser possível, já que o mundo se revelou um lugar desigual, inconsistente e incongruente. Emma reflete com horror e admiração sobre o casamento potencial entre Harriet e o Sr. Knightley. É uma união que horroriza por causa de sua grande disparidade de classe social e riqueza, mas também, inevitavelmente, porque ela está apaixonada pelo Sr. Knightley. Ela descobre ironicamente que se tornou seu pior inimigo, por causa de sua cegueira e vaidade. E isso também de ser o seu próprio inimigo reflete no que, tipo assim, no monstro que ela criou, que foi a Harriet. Se a Harriet se tornou mais independente, foi graças a ela. Mas se ela se tornar mais presunçosa, também vai ser graças a ela. Vai ser graças a Emma. Então é tipo assim, eu criei um monstro aqui. A Emma se tornou seu próprio inimigo, porque ela passou todas essas características para Harriet. No capítulo 12, até que seja ameaçada por sua perda, Emma nunca soube o quão importante era para ela ser a primeira no afeto e consideração do Sr. Knightley. Ela percebe que não deu valor às atenções dele, o que ela agora sente que não eram merecidos em primeiro lugar. Apesar de suas novas revelações, Emma sente que não pode se casar por causa de seu dever para com o pai. E isso é engraçado, né? Apesar de ela saber agora que ela ama o Sr. Knightley, ela ainda mantém essa convicção dela de que ela não deve se casar. O Sr. Knightley, o único que a critica, é novamente o ímpeto para seu autoaperfeiçoamento. Emma experimentou poucos infortúnios reais em sua vida, e só depois de enfrentar a perda do homem que ela ama é que ela aprende mais sobre o seu coração. Emma tem certeza de que seria feliz se o Sr. Knightley permanecesse solteiro por toda a vida e eles pudessem preservar sua amizade especial. Ela resolve observar cuidadosamente Harriet e o Sr. Knightley no futuro, num futuro bem próximo, quando ele retornar a Hartfield. Os desejos de Emma de que o Sr. Knightley não se casasse permanecem um tanto egoístas, motivados como estão por seu próprio investimento emocional em seus negócios, ou seja, em sua convicção de que ela não deve se casar. Ao mesmo tempo, é um desejo não realizado, marcando uma mudança em Emma, que anteriormente teria tentado fazer o mundo se encaixar como ela queria que fosse. É um desejo não realizado porque ela apenas deseja mentalmente, né, que ele não se case. Ela não vai pôr em prática isso. Aliás, ela não tem poder para isso, né? Não está no alcance dela esse desejo, mas eu acho que ela acredita humildemente que é um desejo somente
mas que ele poderia se casar sim. Porque ele não vai esperar por ela, né? Ele não pode ficar esperando a vida toda para Emma aceitar um pedido que talvez ela não faça. A senhora Weston chega a Hartfield, tendo acabado de visitar Jane. Ela relata que Jane sofreu muito duramente a ocultação de seu noivado. Jane também expressou gratidão a Emma pela bondade que ela demonstrou durante sua doença. A reserva e frieza de Jane para com Emma é finalmente tornada totalmente simpática e compreensível. Emma, sem saber, causou danos emocionais a Jane, e Jane também demonstra generosidade e justiça ao reconhecer a bondade de Emma para com ela. Quando uma noite sombria chega, Emma considera a perda que o casamento do Sr. Knightley causaria a Hartfield. Seu único consolo é esperar que todos esses eventos desoladores a deixem mais racional, autoconsciente e uma pessoa melhor. O fato de Emma antecipar o consolo na esperança de que, mesmo que ela perca o Sr. Knightley para sempre, ela pelo menos cresça com seus erros, revela o impacto duradouro, bom e humilhante do Sr. Knightley no coração de Emma. E com esse capítulo eu tô gostando cada vez mais da Emma. Apesar de que no início ela era uma personagem meio mimada, agora ela tá demonstrando ser uma pessoa bem melhor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse foi o vídeo parte 6 e em breve eu colocarei o vídeo parte 7, que vai ser o último da análise dos capítulos de Emma da Jane Austen. Então até mais, pessoal!